Fala, torcida bicolor! A situação do Papão tá longe de ser tranquila, e a cada dia que passa, parece que o buraco só fica mais fundo. O torcedor já não sabe mais se chora, se reclama ou se apenas observa, de longe, o que parece ser uma crônica anunciada do rebaixamento. E o pior, a sensação é de que nem quem tá lá dentro sabe exatamente o que fazer para evitar o pior. A diretoria pátina, os nomes ventilados não empolgam, e a torcida, que sempre foi o coração pulsante do clube, assiste tudo isso com um misto de raiva, frustração e, infelizmente, resignação. E o assunto da vez, claro, é um novo técnico. Ou melhor, a novela sobre quem vai assumir essa bomba. Primeiro veio a tentativa de trazer Marcelo Cabo, treinador que acabou de conseguir o acesso com o Santa Cruz, tirando o time da Série D. Uma missão que parecia impossível há alguns meses, mas que ele conseguiu concluir com sucesso. Pois é, o Paysandu fez contato, mas a resposta foi curta e grossa: não. Cabo recusou a proposta. Preferiu seguir no clube pernambucano, onde já conhece o elenco, o ambiente, e provavelmente acredita que terá mais estrutura e estabilidade para começar um novo projeto. E olha, dá até para entender. Hoje, o Paysandu não inspira confiança nem nos seus próprios torcedores. Imagina num profissional de fora que teria que entrar agora, no meio da crise, com pouco tempo e pressão total para tirar o time do fundo do poço. Mas se engana quem pensa que Marcelo Cabo foi o único a dizer não. De acordo com declarações do próprio Frontini, existem técnicos que sequer quiseram escutar a proposta. Isso mesmo. Nem abriram espaço para uma conversa. Viram a tabela, olharam a situação e disseram: não, obrigado. Isso mostra o quanto a imagem do clube está desgastada no mercado. O treinador olha o cenário e vê um time na lanterna, elenco limitado, ambiente pesado e um calendário cruel. Quem vai querer se envolver nessa história agora, com a corda no pescoço e um risco real de manchar o currículo com um rebaixamento? E aí, nesse contexto, ressurge um nome que a torcida conhece bem: Márcio Fernandes. Isso mesmo. Aquele que já passou pelo clube, que comandou o time no ano passado, retornou neste ano e acabou sendo demitido após um início de temporada que não agradou. Márcio, ao que tudo indica, é o nome mais próximo de um acerto. Não está confirmado oficialmente, pelo menos até o momento dessa gravação, mas tudo indica que ele será o escolhido para tentar apagar esse incêndio. E sinceramente, a reação da torcida é, no mínimo, dividida. Tem quem acredite que seja uma escolha lógica, por ele já conhecer o ambiente, os jogadores, a estrutura. Mas também tem muita gente que vê isso como uma repetição de erros, uma escolha pautada mais pelo desespero do que por convicção. Porque vamos falar a verdade, trazer de volta um treinador que já foi demitido recentemente soa mais como só sobrou tu do que como uma decisão estratégica. É como se a diretoria olhasse ao redor, visse que ninguém quer encarar esse desafio, e voltasse para aquele técnico que, apesar de não ter entregado o que se esperava, pelo menos conhece o terreno. E quando o clube age assim, parece que já jogou a toalha. Parece que não há plano, não há projeto, só uma tentativa desesperada de evitar o pior. É como quem vê o barco afundando e tenta tapar os buracos com fita adesiva. A verdade é que a diretoria do Paysandu precisa ser cobrada. E com responsabilidade, claro, mas precisa ouvir o clamor da torcida. Não dá para continuar tratando essa crise como se fosse algo natural, como se tudo estivesse dentro do planejado. Porque se o plano era cair para a Série C, aí tá dando tudo certo. Mas se o objetivo era brigar por permanência, então tem alguma coisa muito errada. E não é só no campo, não. O problema é mais profundo. Vai desde a montagem do elenco, que claramente não tem peças suficientes para competir em alto nível, até as escolhas equivocadas no comando técnico. O resultado? Um time perdido, sem identidade, sem alma, e agora, sem técnico. E o pior é que a gente nem consegue mais se surpreender. Quando se fala em Márcio Fernandes, o sentimento que bate é um déjà vu. Já vimos esse filme antes. E sabemos como termina. Não é uma questão pessoal com o profissional, que é experiente, tem rodagem e merece respeito. Mas o contexto atual exige algo diferente.
O Paysandu precisava buscar um nome que chegasse com novas ideias, com capacidade de mobilizar o elenco e, quem sabe, trazer um pouco de esperança para essa reta final de Série B. Mas não. A aposta é no velho conhecido. Porque, aparentemente, é o que sobrou. E aí vem a pergunta que não quer calar: o que exatamente a diretoria espera? Que Márcio Fernandes consiga, em 13 jogos, extrair do elenco aquilo que ninguém conseguiu até agora. Que ele vença 8 partidas e salve o time do rebaixamento. Vamos ser realistas: conquistar 8 vitórias em 13 jogos, com esse elenco, com esse futebol apresentado até aqui, é algo próximo do impossível. Não é só vencer 8 vezes. É jogar para vencer. É apresentar um desempenho minimamente competitivo. E isso, até agora, o Paysandu não conseguiu mostrar. Nem perto disso. A situação é tão grave que até o ambiente interno começa a dar sinais de colapso. Quando se fala em problemas estruturais, não estamos falando só de tática ou técnica. Estamos falando de clima, de bastidores, de um grupo que parece não estar mais conectado com o clube, com os objetivos, com a luta. E quando isso acontece, não adianta técnico novo, não adianta mudar o esquema tático. O problema vai além do campo. Tá na alma do time. E nesse cenário, jogar 8 partidas como se fossem finais e sair com vitória em todas é uma missão quase utópica. E aí o torcedor fica naquele limbo. Entre a vontade de acreditar e o medo de se iludir. Porque a paixão não morre. A torcida continua comparecendo, comentando, cobrando, vibrando, mesmo quando tudo parece perdido. Mas chega uma hora que a paciência se esgota. E a diretoria precisa entender que não dá para continuar empurrando a situação com a barriga. Se Márcio Fernandes vier apenas para tentar alguma coisa, e for demitido em novembro, logo após o término da Série B, que planejamento é esse? Que visão de futuro é essa? Porque o Paysandu precisa mais do que uma salvação imediata. Precisa de rumo, de estrutura, de organização. Precisa pensar em 2026, não só em outubro de 2025. Mas nada disso parece estar no radar. Tudo é feito no improviso, no desespero. Se der certo, ótimo. Se não der, paciência. E enquanto isso, o clube vai afundando. Vai perdendo prestígio, perdendo espaço, perdendo credibilidade. Vai se tornando cada vez menos atrativo para jogadores, para treinadores, para investidores. Porque ninguém quer se associar a um projeto falido. E se o Paysandu não reagir agora, com firmeza, com coragem, vai pagar um preço ainda mais alto lá na frente. E o mais louco disso tudo é perceber como a gente chegou nesse ponto. O Paysandu, com toda a sua história, sua camisa pesada, sua torcida que arrasta multidões, está sendo visto hoje como um time que ninguém quer assumir. Isso não é normal. Isso não é aceitável. Um clube desse tamanho ser rejeitado por profissionais que sequer querem ouvir uma proposta é o sintoma claro de um ambiente totalmente contaminado. É desorganização, é falta de confiança, é descrédito no mercado. E o mais doloroso é ver que quem dirige o clube parece não ter noção da gravidade disso. A impressão é que tudo é tratado como se fosse passageiro, como se fosse só uma fase ruim, e que uma hora vai passar. Mas não vai passar se nada for feito com seriedade. E olha que nem estamos falando só do técnico. Esse é só mais um capítulo. O buraco é bem mais fundo. O elenco, por exemplo, é fraco. Essa é a realidade. Tem jogador que não tem nível para vestir essa camisa. Não é exagero, é constatação. E antes que venham dizer que é falta de apoio, que é pressão da torcida, vamos ser francos, o torcedor do Paysandu sempre foi exigente, sim, mas também é extremamente apaixonado. Nunca faltou apoio quando o time correspondeu em campo. A cobrança só vem porque a entrega não existe. Não é questão de resultado. É questão de postura. É ver jogador andando em campo, errando o passe de 2 metros, aceitando a derrota como se fosse normal. E isso, para quem veste azul e branco, é inadmissível. O problema é que parece que muita gente ali dentro perdeu a noção do que significa jogar no Paysandu. Esqueceram o peso da camisa,
o que ela representa, o quanto ela carrega de história, de títulos, de glórias. E mais do que isso, esqueceram o que ela representa para o torcedor. O time pode até cair, porque o futebol tem disso, faz parte. Mas cair lutando, brigando, suando até o último minuto. Agora, cair sem reagir, sem garra, sem entrega, isso, sim, é imperdoável. Infelizmente é o que estamos vendo. Um time que parece aceitar o destino sem tentar mudar o rumo da história. E aí, mais uma vez, tudo volta para quem está no comando. Porque é responsabilidade da diretoria montar elenco, contratar treinador, definir planejamento, estabelecer metas. É lá em cima que começa o sucesso ou o fracasso. E se hoje o Paysandu está afundado na lanterna, colecionando vexames e virando motivo de piada, a raiz desse problema começa na presidência, passa pela gestão de futebol, e termina no campo. Não adianta cobrar só dos jogadores. Eles são parte do problema, mas estão inseridos num contexto que não favorece em nada o desempenho. Um ambiente bagunçado, decisões incoerentes, promessas não cumpridas e, principalmente, ausência de um projeto claro. O que mais dói, sinceramente, é ver que ano após ano os erros se repetem. Muda a temporada, muda a comissão técnica, muda o elenco, e tudo continua igual. O discurso é sempre o mesmo. Agora vai, estamos trabalhando forte, o grupo tá fechado, temos confiança. Só que na prática, a gente vê um time desorientado, sem padrão, sem evolução. A temporada começa com promessas de briga pelo acesso e termina com o time tentando fugir do rebaixamento. E o pior, o torcedor já se acostumou com isso. Já entra no ano desconfiado, esperando o pior. Não era para ser assim. O Paysandu é gigante. Tem uma das maiores torcidas do norte do país, uma história respeitada em todo o Brasil, já fez frente a clubes enormes, já teve times que enchiam os olhos. Mas hoje tá aí, mendigando por técnico, aceitando o que sobra no mercado, tentando apagar incêndio com um balde furado. Isso não é clube de Série B. Isso não é clube que quer subir. Isso é clube que tá sobrevivendo. E viver de sobrevivência, no futebol, é o caminho mais curto pro fracasso. Se a escolha for realmente Márcio Fernandes, que pelo menos seja com um mínimo de planejamento. Que ele chegue sabendo que não é só para tentar salvar o ano, mas para construir algo. Porque se for para repetir o ciclo de sempre, chega, tenta fazer milagre, não consegue, é demitido, e o clube recomeça do zero, já sabemos como termina. Tem que haver continuidade, tem que haver critério. Se a escolha for ele, então que seja com convicção, não por falta de opção. Se não, é melhor nem começar. E o torcedor? O torcedor vai continuar sofrendo. Vai continuar indo ao estádio, gritando, empurrando, mesmo com tudo contra. Porque é isso que a gente faz. Mas até o mais apaixonado tem limite. E quando o limite estoura, a cobrança vem forte. Vem das arquibancadas, vem das redes sociais, vem de todos os lados. E a diretoria precisa entender que essa cobrança é justa. Porque quem ama, cobra. Quem ama, não se conforma. O silêncio, sim, é perigoso. O silêncio é sinal de que o torcedor desistiu. E isso, o Paysandu não pode permitir. Agora é aguardar os próximos dias. Ver se o nome será mesmo confirmado, se o clube vai anunciar oficialmente, e mais do que isso, se vai apresentar algum plano real. Porque nome por nome, não adianta. O que o torcedor quer ver é atitude. Quer ver mudança, quer ver profissionalismo. Quer ver que ainda existe uma luz no fim do túnel. Porque hoje, sinceramente, o que se vê é um time largado, entregue, esperando o pior. E isso é inadmissível. A Série B está caminhando pro final, e a margem de erro acabou. Não tem mais espaço para apostas. Cada rodada agora é uma decisão. Cada ponto perdido pode ser fatal. E o time vai precisar de muito mais do que um novo treinador para escapar. Vai precisar de união, de foco, de vergonha na cara. Porque o torcedor já fez sua parte. O torcedor tá lá, sempre esteve. Quem precisa reagir agora é o clube. E para fechar,
Fica aqui um pedido para quem comanda esse barco: acordem. Ainda dá tempo de, pelo menos, sair com dignidade. Se não der para escapar, que se caia lutando. Mas se ainda existir um pingo de esperança, que ela seja tratada com seriedade. Porque o Paysandu não é qualquer time. O Paysandu é tradição, é orgulho, é raça. E merece muito mais do que isso que está sendo feito hoje. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Paysandu, tradicional clube do futebol paraense, está vivendo momentos de grande turbulência. Rumores quentes circulam nos bastidores e agitam a torcida. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, teria decidido punir o clube com a retirada de pontos na Série B, colocando em risco sua permanência na competição. Ainda não há informações oficiais sobre os motivos exatos, mas fontes próximas à diretoria do clube sugerem que questões administrativas e irregularidades documentais podem ter motivado a decisão. A notícia caiu como uma bomba no mundo esportivo, pegando torcedores, jogadores e jornalistas de surpresa. Se confirmada, a perda de pontos pode significar um verdadeiro desastre para o Paysandu, que já vinha enfrentando dificuldades dentro de campo e luta para se manter fora da zona de rebaixamento. A torcida, tradicionalmente apaixonada, não esconde a indignação. Nas redes sociais, torcedores expressam revolta, comentando que a equipe estaria sendo prejudicada de forma injusta, enquanto especialistas em regulamento da CBF analisam os possíveis desdobramentos legais e administrativos do caso. Nos bastidores, o clima é de tensão e expectativa. Jogadores se reuniram com a comissão técnica e membros da diretoria para discutir o impacto da decisão e traçar estratégias que minimizem os danos à campanha na Série B. Há quem acredite que o clube ainda pode recorrer da decisão e tentar reverter a perda de pontos, mas o tempo é curto e a pressão aumenta a cada rodada. Analistas esportivos já apontam que, se a punição for mantida, a luta do Paysandu para se manter na Série B se tornará ainda mais dramática, com jogos decisivos nos próximos confrontos que podem definir o futuro do clube. Enquanto isso, nos bastidores da CBF, o assunto é tratado com sigilo absoluto. Fontes indicam que a entidade busca manter controle sobre a repercussão, evitando que a decisão gere uma crise ainda maior no futebol nacional. O rumor se espalha rapidamente entre torcedores de outros clubes, que acompanham com atenção os desdobramentos e especulam sobre os impactos na tabela da Série B. Entre apostas e comentários acalorados, o Paysandu se vê no centro de um verdadeiro furacão midiático. E o que antes era apenas mais uma temporada de Série B agora se transforma em um drama com potencial de repercussão nacional. O que se sabe é que a paixão pelo clube e o amor da torcida serão fundamentais para enfrentar esse período conturbado. Se a CBF confirmar oficialmente a retirada de pontos, o Paysandu terá de mostrar força dentro e fora de campo, em uma batalha que promete marcar a história recente do clube. Até lá, o burburinho segue. E o mundo do futebol brasileiro acompanha cada movimento, cada declaração e cada rumor, na expectativa de ver como um dos clubes mais tradicionais do norte do país lidará com um dos momentos mais tensos de sua trajetória. O que parecia impossível até poucos dias atrás agora está no centro das conversas. A Série B pode se tornar um pesadelo para o Paysandu, e todos os olhares estão voltados para Belém, esperando para ver se o clube conseguirá reagir ou se afundará de vez na tabela. A torcida, ansiosa, só aguarda uma palavra oficial, enquanto o burburinho continua crescendo, como fogo em palha seca no futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.